Olá, pequenos aprendizes! Hoje nós teremos mais uma aula de matemática com o tema ordens e classes. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados algarismos, que vai do 0 ao 9. Eles utilizamos para contar unidades, dezenas e centenas. Os algarismos são chamados de indo-arábico porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Ordens e classes. O que são ordens e classe? A ordem se refere à casa decimal que o algarismo está inserido, unidade, dezena ou centena. Observe aqui, primeira classe, classe das unidades simples. Nós temos aqui a primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena. Classe é um conjunto de 3 ordens, unidade, dezena e centena. Veja aqui, 3 ordens, unidade, dezena e centena. Esta questão está relacionada com o sistema de numeração decimal. A cada 3 casas decimais temos uma classe. Unidade, milhar, milhão e assim por diante. No quadro de valor lugar, com a primeira classe e as 3 primeiras ordens. Classe das unidades simples. Primeira, segunda e terceira ordem. Primeira ordem unidade, segunda dezena e a terceira centena. Observe esses numerais. 12, uma dezena, 2 unidades, ou 10 mais 2 igual a 12. 21, 2 dezenas, 1 unidade, ou 20 mais 1, 21. 263, 2 centenas, 6 dezenas e 3 unidades, ou 200 mais 60 mais 3, formando o número 263. Por fim, nós temos o numeral 326, onde tem 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, ou também 300 mais 20 mais 6. Observe eles agora dentro do quadro de valor lugar. Classe das unidades simples. Na primeira ordem temos as unidades, na segunda ordem as dezenas e na terceira as centenas. Olhe só o numeral 12, são 2 unidades, colocado aqui, 1 dezena, formou o numeral 12. Veja o próximo, 21, 1 unidade e 2 dezenas, formando 21. O terceiro numeral, 2 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. E por fim o numeral 326, tem 6 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. Quadro de valor lugar, com a primeira e a segunda classe e as 6 primeiras ordens. Aqui nós temos a classe simples ou as unidades simples e a segunda classe que nós vamos começar a ver agora, que é a classe dos milhar, onde começam os números de 1000. É a quarta ordem, forma as unidades de milhar. Então nós temos aqui esse numeral. As ordens e classes favorecem a leitura do numeral. Vejam bem. Aqui eu tenho 3 centenas de milhar, que é 300 mil. 5 dezenas de milhar, que é 50 mil. E 4 unidades de milhar, que é 4 mil. Então forma-se a segunda classe. 354.179 unidades simples. Ou 354.179. Se fosse no sistema de numeração monetário, no sistema monetário, nós teríamos 354 mil reais e 179 reais. Vejamos aqui o numeral 352. Ele possui 3 ordens e uma classe.
Observe no quadro a seguir. 352, ele tem 2 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. No quadro de valor, nas unidades são 2, nas dezenas 5 e nas centenas 3, formando o numeral 352. O número 3 está na ordem das centenas. O número 5 está na ordem das dezenas. E o número 2 está na ordem das unidades de milhar. Toda classe tem a ordem das centenas, das dezenas e unidades. O número 2698 possui 2 classes e 4 ordens. A primeira classe é a classe das unidades e a segunda classe a classe dos milhares. E quantas ordens? Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. A quarta ordem que foi incluída é a classe dos milhares, ou 1000. A ordem das unidades de milhar. Então nós temos aqui 2, está na ordem das unidades de milhar. O 6 está na ordem das centenas. O 9 está na ordem das dezenas e o 8 está na ordem das unidades. Toda classe tem sempre as 3 ordens, e as das centenas, as dezenas e as unidades. A partir do agrupamento de 10 em 10 surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens. A cada 3 ordens forma um novo grupo, denominado classe. Observe os seguintes numerais. Utilizando os algarismos 1, 3 e 5, é possível formar diversos numerais. Vejamos. 135, eu utilizei o algarismo 1 na centena, o 3 na dezena e o 5 na unidade. Uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. Ou eu posso representá-lo em 100 mais 30 mais 5, 135. Vejamos o próximo. 351. Veja que agora eu peguei o número 3 e coloquei na ordem das centenas. O 5 eu coloquei na ordem das dezenas e o 1 na unidade. Formou outro numeral, 351. 3 centenas, 5 dezenas e 1 unidade. Ou 300 mais 50 mais 1. O próximo foi formado com o algarismo 5 nas centenas, o 3 nas dezenas e o 1 nas unidades. Ou seja, 5 centenas, 3 dezenas e uma unidade. Ou também pode ser representado 500 mais 30 mais 1. E por fim, o algarismo, o numeral, formado com os algarismos 5, 1 e 3, que são 5 centenas, 1 dezena e 3 unidades. Representados também 500 mais 10 mais 3. Agora vejamos aqui no quadro de valor unidades. Colocando o número 135 na ordem das unidades, nós vamos colocar o 5. Na ordem das dezenas, o 3. E na ordem das centenas, o 1. Nós temos o numeral 135. O próximo número, 351. Que numeral eu devo colocar nas centenas do numeral 351? O 3. Nas unidades eu devo colocar o 1, nas dezenas o 5 e, como eu havia falado, nas centenas será o 3. O numeral 531. Nas unidades nós vamos colocar o 1, nas dezenas o 3 e nas centenas o 5, formando o numeral 531. Por fim, o numeral 513 foi formado pelo algarismo 5, 1 e 3. Colocando no quadro valor lugar, nós temos o 3 nas unidades,
o 1 na dezena e o 5 na centena. Aqui nós colocamos todos os numerais no quadro de valor lugar. Lembrando que todo numeral é colocado começando pela primeira ordem, as unidades. Depois coloca o da dezena e o da centena. Se tivéssemos aqui a segunda classe dos milhares, a quarta ordem seria o numeral, ou seria o algarismo da ordem das unidades de milhar. Grato pela atenção. Até a próxima, meus pequenos aprendizes. Um grande abraço virtual do professor Geneilson.